dia, senhores, do canal, amigos do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de começarmos a falar sobre o nosso querido e amado Fluminense, venho fazer um agradecimento e depois fazer dois pedidos aos senhores. O agradecimento é que 255 pessoas já se inscreveram no nosso canal e eu agradeço a todos que se inscreveram. E os dois pedidos são os seguintes: eu sei que tem muito mais gente que assiste o canal e eu gostaria de fazer o pedido que todo mundo que assistir o canal se inscreva no canal, dê o like e compartilhe. Porque vocês fazendo isso, vocês vão estar ajudando o canal a crescer. Porque fazendo isso, o YouTube, ele faz com que muito mais gente assista ao canal, se inscrevam e dê o like, né? E também compartilhe o canal. E muito mais gente do Rio, do Brasil e quiçá do mundo inteiro. E o segundo favor, eu gostaria de pedir aos senhores, é que todo mundo que está assistindo, se puder, eu sei que a situação está difícil para todo mundo, desculpe, mas se vocês puderem, façam um Pix para ajudar o canal a crescer, para a gente melhorar algumas coisas aqui do canal. Além de tentar aprender alguma coisa, se alguém puder me ajudar com alguma coisa também, me ensinar a fazer algumas coisas no canal, por favor, me ajudem. E o Pix, se puderem colaborar, o Pix do meu canal o Pix é do Banco PicPay, paulorcribeiro@hotmail.com. paulorcribeiro@hotmail.com. Agora vamos começar a falar sobre o nosso querido e amado Fluminense. Ontem teve o lançamento da camisa do Fluminense, né? Isso aí é uma das coisas que eu ainda não sei fazer aqui, botar foto ou vídeo de algum outro lugar. Eu infelizmente fico só falando, né? Um dia, se Deus quiser, alguém vai me ensinar, eu vou conseguir fazer isso. A camisa eu achei muito bonita, simples, mas bonita, né? Toda branca, naturalmente, com a gola em V e as mangas e a gola com os traçados com as cores do Fluminense. E de um lado fica verde, né? Aqui assim do lado do braço fica verde, o outro engrenar. Muito bonita a numeração em traçadozinho das cores do Fluminense também. Bem legível, né? Que é uma das coisas que os narradores reclamam. Do número da camisa não ser legível, né? Que aí fica difícil deles verem, né? O número para poder falar. É bem legível, muito bonito, grande. Eu achei o uniforme muito lindo. Infelizmente eu não estou podendo comprar. Se vocês puderem colaborar, eu com certeza comprarei e farei um vídeo com ela aqui. Mas infelizmente eu não estou podendo comprar, porque essa camisa deve sair uns 300 e pouco, 400. É um preço que realmente... A camisa é bonita, mas o preço tá muito salgado, né? Porque tá tudo caro no Brasil, aí vem uma camisa no valor desse, é muito salgado. Essa possivelmente vai ser a última segunda camisa que a Umbro vai lançar no Fluminense, né? Porque, como todos sabem, deve ter essa número 2 e lá para setembro, outubro, deve ter a número 3. Porque como todo mundo sabe, o Fluminense não vai renovar com a Umbro. Ele deve fechar a partir de 2026 ou com a Puma, ou com a Nike, ou com uma outra terceira empresa que eu vi no Vitor Lessa,
e no Jornada KTO depois, é porque o Fluminense só ganha na Umbro só em royalties, porque não tem um valor fixo, né, anual. Agora a Puma e provavelmente a Nike ou essa terceira empresa está oferecendo os valores fixos para o Fluminense anual, e deve ter ainda mais os royalties também. Então é muito mais valioso, mais interessante para o Fluminense ganhar o dinheiro do que ficar só com royalties, que a empresa ganha muito mais dinheiro em cima do Fluminense do que o Fluminense com esse negócio de só royalties. Tem que ser um valor fixo e o royalties também. Porque o Fluminense tem lojas, né, no Brasil inteiro, até fora do Brasil tem algumas lojas do Fluminense. Então, qualquer empresa fica sendo valorizada e ganha muito em cima das camisas, que a torcida do Fluminense compra muito. Então, por isso que o Fluminense está querendo mudar. E vai mudar. A Puma está praticamente certa, mas a Nike é uma empresa forte, né? Então o duelo vai ser difícil. Vamos ver lá pro final do ano como é que vai ficar isso. E essa outra terceira empresa não revelaram quem é. Mas aí eu estava falando nisso, então o meu Pix, o Pix é Banco PicPay, paulorcribeiro@hotmail.com. Se eu já falei, perdoe, que eu não estou lembrando aqui agora. Mas aí vamos falar sobre o Fluminense. Tem essa segunda camisa que eu acabei de falar, que foi lançada ontem, muito linda. Agora vamos... Aliás, a estreia dela vai ser domingo, eu acho que é 5h30, contra o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV do Atlético Mineiro. Infelizmente é a estreia de uma grama sintética, né, que está começando a tomar conta do país, e isso aí é horroroso. Isso é grama para futebol society, não para futebol de campo. Então o nome já diz, futebol de campo, não society, não é sintético. Mas aí a estreia vai ser lá, às 5h30, com transmissão da Rede Globo. Agora vamos falar do jogo de hoje. O jogo de hoje vai ser contra o São José, às 9h30 da noite, com a transmissão da Paramount. Só vai ser com a Paramount. E vamos ver aqui, que eu estou anotando algumas coisas que eu ando muito esquecido. O nome do estádio... Nome do estádio, eu anotei aqui, só um minutinho. Nome do estádio... Tinha anotado o nome do estádio, cara. Estádio Hernandes Siles, ou certo, Siles. Não sei se pronuncia assim. Estádio Hernandes Siles. Eu sabia que eu tinha anotado, perdoe-me. Mas então o time do Fluminense vai com o time em reserva. O Alexandre Mendes, né, o auxiliar técnico do Renato Gaúcho, que vai comandar a equipe. Como eu falei ontem, que eu tinha visto na jornada KTO, que o Renato Gaúcho fez uma abração, que é a mesma coisa que o Ganso fez, e então o médico recomendou para ele não ir nesse jogo por causa da altitude. Apesar que ele fez 2 vezes, mas a última eu acho que tem mais de 2 anos. Mas aí o médico recomendou para ele não ir nesse jogo por causa disso. Então juntou o útil ao agradável para o Renato. Ele fica aqui no Rio treinando o time titular para jogar domingo contra o Atlético Mineiro. Mas o jogo de hoje, eu peguei até a escalação dos times. Hoje eu estou fazendo um troço mais certinho.
peguei a escalação do São José aqui. A escalação do São José. O técnico é Dálcio Giovanoli. São José Poveda, Irone, Ragnalha, Seimonde, Volamil, Gustos, Galindo, Jorroca, Pisano, Vasquez e Belardi. É difícil até de eu ler a escalação deles. Desculpe a vergonha aí. O time do Fluminense provável time do Fluminense: Vitor Eudes, Guga, Thiago Santos, Manuel, Renê, Bernal, Hércules, Lescano, Paulo Baia, Serna como centroavante, falso centroavante, e o Lavega. Por um lado, e o técnico é o Alexandre Mendes, né? Por um lado, eu acho interessante dar oportunidade desde o início, tanto para o Lavega quanto para o Lescano. Mas eu escutei hoje o Vitor Lessa falar uma coisa, e é verdade. Uma coisa é você entrar para jogar num time que já está entrosado. Outra coisa é você entrar para jogar num time que é montado na hora para a partida. Quer dizer, você ficar perdido, não sabe, por melhor que você jogue, você ficar perdido, não sabe como jogar direito, porque não tem entrosamento. Na realidade, nem o time principal do Fluminense está com entrosamento legal, porque cada hora joga um e você não consegue manter o time, né, os mesmos jogadores sempre, aí não entrosa legal o time para a partida. Mas eu sei que nós todos somos tricolores, mas eu vou fazer uma observação aqui para a gente ver por que o Renato está fazendo isso, que eu acho interessante. Vocês veem, eu ontem estava, que eu fico vendendo aqui açaí, aí eu ontem estava sentado aqui, botei para ver. Primeiro, o jogo do Vasco foi horroroso, o Vasco não jogou nada, merecia ter perdido até demais. Tá vexatosa a situação do Vasco, apesar de ter jogado na altitude também. Depois eu estava vendo o jogo do Flamengo. O Flamengo no primeiro tempo jogou muito, fez 1-0, poderia ter feito mais. No segundo tempo, e o Arrascaeta no primeiro tempo, o pessoal fala do Aras, o Aras corre o jogo todo, né? O Arrascaeta no primeiro tempo estava jogando muito bem. Aí ele fez um gol, depois ele perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Cara a cara, só tocar pro gol. Depois desse gol perdido, o Arrascaeta sumiu do jogo. Ele ficou andando em campo. E o time do Flamengo no segundo tempo andou, morreu, porque o treinador do Flamengo, ele bota praticamente o time titular, né? Muda um ou outro. Vocês veem como é que isso cansa os jogadores. O Flamengo estava andando. O adversário, que estava estreando em Libertadores, que ganhou o Flamengo aqui, merecia ter ganho o jogo, merecia ter feito mais gols. O problema é que depois de um tempo eles resolveram segurar o placar. Se eles partissem para cima, teriam o ganho do Flamengo, com certeza. O Flamengo estava irreconhecível. Então, por isso que a gente fala, sofre, né, vendo os times reserva jogar, mas é importante fazer isso para que os jogadores não se cansem tanto.
porque são viagens, é altitude. Por exemplo, essa que o Fluminense vai jogar hoje é quase 4.000 metros de altitude, né? É muita coisa. Então aí, se os jogadores titulares jogarem esse jogo aí, quando chegar aqui domingo contra o Atlético, vai estar andando em campo, igual o Flamengo fez ontem. Vai estar andando em campo. Aí é aconselhável fazer isso. Só não pode o Fluminense fazer que nem fez no jogo anterior, que poupou o titular, os titulares, aí na hora que foi jogar contra o Botafogo andou em campo. Parecia que os titulares tinham viajado e chegaram cansados, porque realmente foi difícil de aturar aquele jogo do Fluminense contra o Botafogo, principalmente no primeiro tempo. E olha que o Botafogo tinha viajado e correu mais que o Fluminense, pelo menos no primeiro tempo. Então o Fluminense, essa escalação aí do Fluminense para o jogo de hoje, eu acho que se não sentirem muita altitude, dá para ganhar o jogo, porque esse time do São José é um time muito fraco. Vamos ver, se nós ganharmos hoje, que o Once Caldas ganhou ontem de 1-0, jogou em casa, eu pensei que ia fazer uma goleada, ganhou só de 1-0. Não sei se foi com o time titular, que eu não vi o jogo, mas fez só 1-0. Então se o Fluminense ganhar hoje, então ele está praticamente classificado em primeiro, que ele vai fazer 2 jogos em casa, um contra o próprio Once Caldas e outro contra o São José, que dependendo do resultado de hoje, o jogo aqui contra o São José, o Fluminense pode até poupar o time, porque vai ser no Maracanã, nível do mar, dá para ganhar tranquilo. Se esse time reserva ganhar lá, dá para botar esse mesmo time para jogar aqui contra o São José, ou até botar mais um ou outro titular, vai depender dos jogos que vai ter antes ou depois. No mais, por enquanto não tem mais nada sobre a SAF, né? Ninguém falou mais nada. Jogadores começam a falar um monte de coisa, mas até agora não tem nada certo também. Eu continuo com o meu log, né? Com meu pedido de que a Superbet, o jogador que ela vai tentar trazer, que traga o Nino. O Nino, para mim, é o maior reforço que o Fluminense poderia ter para esse Mundial e para o resto do ano. Para mim é o maior reforço do Fluminense. Canso de falar, já falei umas 4, 5 vezes. Depois que o Nino saiu, no início de 24, o Fluminense caiu, foi ladeira abaixo. Mesmo com o André, o Fluminense foi ladeira abaixo. Ganhou, só Deus sabe como, a Recopa, que depois foi ladeira abaixo. Aí o Nino vindo, principalmente se o Thiago Silva puder jogar ao lado do Nino, acabou. Não tem pra ninguém. Aí arrumar um centroavante razoável, não precisa ser. Você aqui mesmo no Brasil, eu tenho visto alguns jogos, né, aqui vendendo açaí, aí não posso sair, fico vendo os jogos. Tem alguns centroavantes aí, cara, da Série A, da Série B, muito bons. Ou se trouxesse Alejandro, não sei se ele está jogando bem, mas ano passado ele salvou o Vitória, né? Ele foi o centroavante do Brasileiro, o artilheiro, e fez muitos gols salvadores do Vitória. O Vitória só não está na Série B esse ano, graças ao Alejandro. Como ele foi para a Rússia e não se adaptou lá, ele está querendo voltar para o Brasil. O Fluminense podia trazer esse menino. Ele parece ser um grande centroavante. Tem cheiro de gol. Sabe fazer gol. Então, vamos aguardar ansiosamente o jogo de hoje, às 9h30, no Paramount, contra o São José. E, se Deus quiser, com uma grande vitória, para depois voltar. Não sei se o Fluminense vai voltar para o Rio ou se vai direto para Minas depois. Aí, com o jogo contra o Atlético Mineiro, que vai passar na Globo. Eu não gosto muito quando passa o jogo do Fluminense na Globo, não, que dificilmente sai um resultado legal, infelizmente. Mas se Deus quiser, nós vamos ganhar hoje e vamos ganhar do Atlético Mineiro também.
que não tá lá essas coisas, apesar de ter um timaço. Mas vamos com fé e força aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus e uma boa vitória para todos nós hoje.